Boa noite a todos. Eu sou o Emerson França, essa é a Amanda. E é um prazer imenso estar aqui nessa casa, eu agradeço muito pelo convite. É uma alegria imensa poder falar de Caibá Schutel. Ele é um grande exemplo do Espiritismo e ainda mais que ele viveu aqui em Matão, nessa cidade. Então, eu imagino que essa cidade tem uma energia tão grande, tão forte pela atuação do Espiritismo. Então, é um privilégio para todos nós morarmos aqui em Matão e poder contribuir na divulgação do Espiritismo, que foi o que mais o Caibá lutou. Bom, como podem ver, falaremos de Caibá Schutel e o seu legado imortal. E aí eu gostaria de saber, quem que conhece a história de Caibá? Levanta a mão. Ó. E quem já leu o livro Caibá Schutel, o Bandeirante do Espiritismo? Ó, bastante gente, hein? Interessante. Aqui, pessoal, a nossa intenção não é passar todos os detalhes da história de Caibá, senão a gente ia passar a semana inteira, né? A intenção aqui é inspirar, tocar os vossos corações. Não só vocês, mas inspirar eu e a Amanda também, tá, gente? Então a gente vai passar por momentos apenas chaves do Caibá, tá? É importante falar que a gente listou, tá? Alguns momentos chaves que nós vamos falar aqui. Somente isso, tá bom, pessoal? É rapidinho, pessoal. Espero que tenham jantado, se alimentado, não estejam com sono. Brincadeira, pessoal, a gente não vai demorar muito. Tudo que falaremos aqui é com base no livro que eu acabei de falar, Caibá Schutel, o Bandeirante do Espiritismo, que é escrito por William Carvalho Monteiro e Wilson Garcia. Esse livro, pessoal, é fascinante, é incrível, porque assim, ele conta todos os detalhes da história de Caibá. E esses detalhes, pessoal, são emocionantes, são inspiradores. Também tem alguns fatos que são cômicos, é muito divertido ler esse livro, é um livro muito leve, que inspira a gente também. E assim, eu acho impossível, pessoal, ler esse livro e não se tornar outra pessoa, porque ele transforma a gente, pelos exemplos de Caibá. E assim, são tantos detalhes, são tantas coisas que o Caibá fez, que eu acho que o dia para o Caibá era diferente, não tinha 24 horas. Eu acho que o dia dele tinha 48 horas, gente, não é possível. Ele fazia muita coisa. É impossível aqui na palestra falar de tudo que ele fazia, então eu aconselho muito ler esse livro. Ele é de fácil leitura, dá para ler no final de semana. Pega um final de semana e lê esse livro, lê várias vezes. Eu e a Amanda já cansamos de ler tantas vezes esse livro e vale muito a pena, tá? Então podemos começar. Espera aí que eu esqueci da canetinha, um minutinho. Então, vamos falar um pouco, né, da infância, da juventude, até começar na sua conversão ao Espiritismo, né? A gente vai ser sucinto, é só para ter mais uma ideia de onde o Caibá veio, como que ele chegou aqui até Matão, algumas passagens que a gente acha importante, que a gente consegue mapear a personalidade do nosso grande mestre aqui de Matão. Bom, esse é o menino Caibá. Ele nasceu em 22 de setembro de 1868, no Rio de Janeiro. E na época, o Rio de Janeiro era a capital do Império do Brasil. Então, era uma cidade muito populosa, ainda sem saneamento básico, né? Então, as condições de vida lá eram muito precárias. Inclusive, Rio de Janeiro sofreu muitas epidemias de varíola, febre amarela, entre outras. Tá? Em 1878, em abril, o seu pai desencarna. E logo depois, em setembro, logo depois de dar luz a um filho, a sua mãe também desencarna, em setembro. Então foram dois fatos ali muito relevantes, né, para o Caibá, né? Foi uma passagem muito dura, imagino eu. E tem uma passagem que eu acho muito importante comentar. Antes da sua mãe desencarnar, ela ainda estava acometida com a febre, né, puerperal, né, depois de ter o filho. Ela chama o seu filho Caibá
E o Caibá chega lá na cama da sua mãe, todo desarrumado, né? Cabelo sem pentear. E a sua mãe pede para ele voltar lá pro quarto dele, se arrumar. E aí o Caibá volta, né? Todo arrumadinho, com a sua roupa de marinheiro, né? Todo penteado. E a sua mãe diz para ele assim: é assim que eu quero você em toda a sua vida. E aí, deixa eu pegar as aspas aqui. Sempre bem alinhado e sem nunca dormir antes de limpar os seus sapatos. Essa mensagem da sua mãe, ele guardou para a vida inteira dele, pois vocês verão o Caibá sempre bem alinhado, sempre bem arrumado, sempre com o cavanhaque dele ali certinho, de terno, e ainda com terno branco, né, pessoal? Você imagina uma Matão lá de 1900, 1910, sem asfalto, né, aquele poeirão todo, e o Caibá lá com o terno branco dele, né, na estica, né? Então, acho muito curioso, né, isso. E os sapatos antes de dormir eram da época, né? Então, acredito eu que remete ali para ele sempre ter essa disciplina, que foram ensinamentos da sua mãe que ele levou para a vida toda, né? Bom, depois que seus pais desencarnaram, ele vai morar com seu avô, o Dr. Henrique Schutel. Ele chega a estudar no Colégio Imperial Dom Pedro II e depois começa a trabalhar como aprendiz em algumas farmácias no Rio de Janeiro. Pois bem, vocês têm ideia que assim, o Caibá nasceu no Rio de Janeiro, capital do Império. Como que ele foi parar aqui em Matão, um pequeno vilarejo do distrito de Araraquara, aqui do sertão do estado de São Paulo? Pois bem, o Caibá ele estava bastante debilitado nas funções pulmonares e mesmo fazendo uso de alguns remédios, ele não melhorava. Então, o que ele faz? Decide procurar um médico. E aí o médico foi muito enfático com o Caibá, foi muito papo reto, né? Falou, ou você sai aqui do Rio de Janeiro, ou você encomenda o seu túmulo. Lembrando, Rio de Janeiro, século XIX, sem saneamento básico, as condições de higiene daquela época eram bem precárias, porque as pessoas costumavam comer na rua e jogavam resto de comida ali no asfalto, né? Então era complicado, né? A poluição também era muito forte, era uma cidade já bastante povoada. E aí supõe que assim, o médico recomendou ele sair do Rio de Janeiro por isso, né? Era uma cidade que não estava fazendo bem para ele, principalmente com problemas de respiração. Na época se temia muito a tuberculose, que não tinha cura, era um perigo danado, então o médico foi bem enfático. Depois que o Caibá ouve do médico, né, que ou você sai do Rio de Janeiro ou você encomenda o seu túmulo, o Caibá já pede as contas na farmácia, se despede do seu avô e parte em direção à estação ferroviária. Lá na estação ferroviária, sem saber para onde ir, porque ele acabou de receber a notícia, né, que teria que sair do Rio de Janeiro, ele olha para o mapa da estação ferroviária e olha a última estação que estava lá no mapa. E qual que era, pessoal, a última estação na época? Exatamente, Araraquara. Então, Caibá parte para Araraquara, chega a morar um tempo lá, também mora em algumas cidades próximas. Deixa eu passar aqui. Então ele desembarca em Araraquara, passa por algumas cidades próximas, como Piracicaba, Itápolis, e chega na nossa querida Matão. Mas, antes de falar da sua passagem em Matão, que foi até o final do seu desencarne, é muito importante, pelo menos eu acho, falar sobre a dona Mariquinhas, que foi a sua companheira para o resto da sua vida. Eram espíritos que cultivavam um amor muito sincero, um amor muito real. E eles se casam em 1905, tá? Eles se conhecem em Araraquara ainda, antes de morar em Matão. E esse ano, 1905, foi um ano muito fatídico para o Caibá, foi um ano muito decisivo. Porque além de casar com a Mariquinhas, isso eu vou deixar para Amanda. E a dona Mariquinhas e o Caibá contam, os amigos, que eles eram espíritos muito afins, tá?
A dona Mariquinhas, ela não podia sair muito de casa, porque ela tinha uma saúde muito comprometida. Na época não se sabia o que ela tinha, mas hoje em dia a gente supõe que tenha sido lúpus. E Caibá e Mariquinhas eram espíritos muito afins também na caridade, no amor ao próximo. Eles eram espíritos que, por exemplo, todo almoço e janta eles serviam para as pessoas mais velhas, para os enfermos, principalmente aqueles com hanseníase, que eram pessoas excluídas da sociedade. E o Caibá e a dona Mariquinhas recebiam com amor, servindo almoço. Caibá era amigo dos que não tinham amigos. E a dona Mariquinhas cultivava desse mesmo sentimento de fraternidade. Bom, e Matão? Quando o Caibá chega a Matão, encontra uma Matão com muitos animais, mata densa e árvores seculares. Quando ele chegou, participou ativamente na construção da Capela do Bom Jesus de Matão e monta a sua farmácia no bairro da Pedreira. E assim, como o Caibá já tinha trabalhado em várias farmácias no Rio de Janeiro, ele já tinha uma boa experiência. Então, ele já era um prático de farmácia muito competente. Mas além desse conhecimento técnico, desse conhecimento específico, Caibá já mostrava que era um espírito muito diferenciado. Por quê? Porque tem muitos relatos que ele rodava as fazendas em torno de Matão. Aí, com a autorização dos patrões, ele ia lá tratar os enfermos, sempre com muito amor, sempre com muita caridade. E é esse o nosso Caibá, sempre prestando auxílio ao próximo. E também na sua farmácia, quando ele via que a pessoa não tinha dinheiro para pagar o remédio, ele não cobrava, pessoal. Ele não cobrava. Então, vocês conseguem imaginar tamanho espírito fraterno e caridoso que era Caibá e ainda é, Pois ele ainda sobrevive. Pois é, ele era um espírito que vivenciou os ensinamentos de Jesus. E a gente está aqui gateando, cultivando, se alimentando desses exemplos de Caibá que nos motivam, que nos inspiram. E na época do Caibá farmacêutico, a figura do farmacêutico era muito representativa na cidade, em qualquer. Imagina num vilarejo como era Matão. Então, esse é a figura do Caibá com seus companheiros de trabalho. Então, como eu estava dizendo, a figura do farmacêutico ele era muito representativo na comunidade. E aí o Caibá estava preocupado, porque Matão ainda era um pequeno vilarejo. Então ele participou ativamente, fortemente, para poder emancipar a nossa querida Matão. Em 1898, Matão torna-se um município. E o nosso Caibá foi escolhido como o primeiro intendente do município de Matão. Cargo equivalente ao cargo de prefeito nos dias de hoje. Bom, já contamos do Caibá jovem, do Caibá em Rio de Janeiro, como que ele veio para cá, Matão. O Caibá ao seu lado, pessoa, cidadão, com as suas ações de caridade. Caibá farmacêutico, que também trabalhou fortemente, era muito conhecido aqui em Matão. E o Caibá político, que ajudou na emancipação, chegou a ser primeiro intendente de Matão. E agora vamos falar do Caibá espírita. Como que o Caibá se torna espírita, pessoal? Tudo começa quando os sonhos com seus pais, que desencarnaram quando ele só tinha 9, 10 anos de idade, esses sonhos com seus pais ficam cada vez mais frequentes. Até os pais davam conselhos, então ficava cada vez mais frequente esses sonhos. E na época, o Caibá nasceu em uma família católica, então o Caibá era, católico. E ele conversou com o padre sugeriu acender velas, fazer missas, mas
os sonhos ficaram mais frequentes. E aí o Caibá comentando com alguns amigos seus, e esses amigos realizavam sessões de tipologia. Eles não realizavam mais, tinham parado. Mas o Caibá, com aquele espírito insistente, convence seus amigos a voltarem com essas sessões. O Caibá começa a participar. E no começo, como todos os participantes ali do grupo eram inexperientes, né, com as sessões, né, de tipologia, sem conhecimento da doutrina espírita, sem o estudo, a maioria das perguntas ali na sessão era para perguntar sobre o paradeiro de alguns animais que se perderam, fugiram de algumas fazendas, né? E também tinha alguns espíritos ali que toda a sessão pediam para acender as velas para eles. Toda a sessão lá, acende vela, acende vela, acende vela. E o Caibá e o grupo tinha que comprar muita vela a cada sessão. E isso já estava pesando pro bolso, né? E além disso, o Caibá já estava intrigado, né? Pensou, mas, poxa, os espíritos estão lá do lado, do outro lado, por que eles estão pedindo para acender vela? Isso intrigou muito o Caibá. E o Caibá, conversando com um amigo dele, caixeiro viajante, que sugere, que indica para o Caibá a revista O Reformador, da FEB, Federação Espírita Brasileira. O Caibá lê essa revista e logo em seguida ele pede as obras básicas de Allan Kardec. Caibá, ele estuda, ele devora aqueles livros do Allan Kardec. Ele internaliza todo aquele conhecimento que para ele, naquela encarnação pelo menos, que podemos afirmar, é uma grande novidade para o Caibá, é um manancial de conhecimento. Se referindo à minha área de TI, seria um grande banco de dados de conhecimento que o Caibá absorve, estuda naquele momento. E aí podemos dizer que foi uma grande virada de chave para o Caibá, porque tudo se abre para ele, todos aqueles questionamentos, todos aqueles anseios do Caibá são abertos, são iluminados pela luz do Espiritismo. E sobre os espíritos que pediam para acender as velas, agora o Caibá já tem todo o conhecimento da doutrina espírita. E o que ele fez durante as próximas sessões? Bom, aí vocês vão ter que ler o livro Bandeirante do Espiritismo, né? Se a gente for contar todos os detalhes. Lembrando, vale muito a pena ler esse livro. E agora, pessoal, o Caibá estudou os livros do Allan Kardec, entendeu o que ele fez com todo esse conhecimento que foi revelado pelo Caibá, para o Caibá, desculpa. O que vai acontecer com o Caibá nessas próximas décadas? Bom, vou deixar para a Amanda contar o resto da história. Foi muito bom falar com vocês e passo a palavra para a Amanda. Muito obrigado. Tô nervosa, peraí. Pegar todos os nossos apetrechos, né, pessoal? Porque aqui é pouco, a gente tem que trazer uma maleta. Já já. Bom, então, a gente parou aqui nessa parte, né, do Caibá espírita. E o Caibá, então, ele sente a necessidade de fincar bases para ampliar o trabalho no bem. E para isso, ele escolheu um local em sua própria casa, um dos primeiros centros espíritas a serem fundados no interior de São Paulo. E o objetivo era divulgar a mensagem, o Evangelho, de forma clara, simples e objetiva, para que todos pudessem entender, mas principalmente os mais humildes. Ih, não passei slide, peraí, pessoal. Então, em julho de 1905, né, no dia 15, ele funda o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Atualmente é chamado de Centro Espírita O Clarim. Mas qual é o sentido desse termo Amantes da Pobreza? Ele amava a pobreza? Não. Em Matão, ele era considerado o pai dos pobres. Ele era considerado amigo daqueles que não tinham amigos. Tamanho era o seu espírito fraternal. Então é nesse sentido.
Aqui nós temos uma imagem aérea que foi registrada do documentário, que ao final da palestra eu vou sugerir que vocês assistam, mas é uma imagem aérea que foi registrada, né, nesse documentário. Essa foto é mais antiga, mas aqui eu vou usar os recursos tecnológicos do seu Valentim. Temos o Centro Espírita O Clarim atualmente, aqui é a Rua Rui Barbosa, aqui é a Farmácia Schutel, aqui seria as Casas Bahia, a redação e a Casa do Cair Bar mais ao fundo. Então, essa daqui é a visão panorâmica, né? Mas se a gente passa lá na rua hoje, nós sentimos a vibração de toda essa história. Um mês depois, no dia 15 de agosto de 1905, ele decide fundar o jornal Clarim. O Clarim é um instrumento musical que anuncia, que chama a atenção. Então ele queria gritar em alto e bom som a mensagem espírita, as notícias que estavam circulando naquele momento e que todos precisavam saber. Então daí vem o nome O Clarim, e esse periódico circula até os dias atuais, completando neste ano de 2025 120 anos. Apesar, né, dessas maravilhas que foram criadas, fundadas, haviam muitas dificuldades na época. Por exemplo, o preconceito. A redação ainda não tinha uma máquina impressora. Então, até achar um fornecedor que imprimisse jornal foi muito difícil. Até que encontraram um senhor da cidade de Taubaté que imprimiu os periódicos, os exemplares, até o ano de 1907, que é o período que foi adquirida a primeira máquina impressora da redação. Além disso, uma curiosidade, semanalmente eram tirados 10.000 exemplares do jornal. Em épocas especiais, no dia de finados, por exemplo, eram tirados 47.000 exemplares que Cair Bar ia, junto com a sua equipe, nos cemitérios, distribuir de forma gratuita, isso em âmbito nacional, mas ele também enviava para o exterior. É um espírito fraternal, como a gente sempre reforça, de compromisso com a evolução da humanidade, com a disseminação da verdade. E o tipógrafo José da Cunha relata também que Cair Bar muitas vezes entrava chorando na redação, preocupado com o fim do jornal, diante das dificuldades financeiras e burocráticas. E outra questão também era na época de inverno. A gente pensa, caramba, né? Matão inverno? Pois é. Na redação, né, na época de inverno, o chão era aquele chão batido, então esfriava demais as pernas. E no inverno as tintas também secavam. E como que eles resolviam esse problema? Eles acendiam fogo debaixo das máquinas. Eles sempre encontravam um jeitinho de dar continuidade no trabalho que eles estavam fazendo. E entre 1912 e 13 esteve ativo o Hospital da Caridade de Matão, que tratava os casos mais simples, né, de doenças, de acolhimento, porque os casos mais graves eram levados para Araraquara ou para São Paulo. Apesar de todo o suporte que o hospital tinha, era mantido pelo Centro Espírita, então ao longo do tempo acabou sendo inibida essa manutenção. No entanto, o trabalho do bem continuou. Em 1925, Cair Bar funda a Revista Internacional de Espiritismo, porque ele recebia muitos materiais do exterior de alta qualidade, de cunho científico, e ele precisava direcionar esses artigos, esses materiais. Então ele funda a Revista Internacional, que nesse ano de 2025 completa 100 anos. E nesse período de 1920, Cair Bar recebe uma visita lá da cidade de Dourado, o senhor Luiz Carlos Borges, que era um grande empresário e um assíduo leitor do jornal. Ele queria conhecer o fundador, né, desse jornal, então ele vem para a cidade de Matão, entende o projeto de Cair Bar com relação à revista e passa a auxiliar Cair Bar nesse projeto. Pena que, após mais ou menos 2 meses, Luiz acaba a desencarnar. No entanto, a sua esposa continua o trabalho de auxílio a Cair Bar, né, para continuar a revista. Cair Bar é escritor, né, então ele escreveu diversos livros enquanto encarnados. Recomendação pessoal minha, eu já li A Vida no Outro Mundo e A Gênese da Alma, são 2 livros muito bons, realmente muito esclarecedores. E diversos outros, né, que vão aparecer aqui também, mas a gente vai deixar para o final.
Aqui é uma imagem da máquina de escrever do Cair Bar, que ela está localizada fisicamente no Memorial Cair Bar Schutel, lá no Centro Espírita Clarim, e convido vocês a fazerem os agendamentos para conhecer o memorial, né? Depois a gente pode estar passando o WhatsApp para contato, para vocês agendarem e conhecerem o memorial. Em 1936 e 37, Cair Bar ele fecha uma parceria com a Rádio Cultura de Araraquara para realizar as conferências radiofônicas. Então era o espiritismo diante das tecnologias da época sendo dissipado, né, sendo multiplicado. Aí é uma imagem do auditório, né, da PRD4, que era a Rádio Cultura de Araraquara na época. Aí o Cair Bar com o seu carrinho, onde todos conheciam, aonde ele passava, ele já era conhecido pelo seu carrinho. E agora eu vou contar de onde veio essa frase que quando nós lemos, nós já sabemos que é referente a Cair Bar. Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Qual é a história dessa frase? Cair Bar desencarna em 30 de janeiro de 1938, mais especificamente às 4h15 da tarde, por conta da miocardite, que é uma inflamação no músculo do coração. O velório ocorreu por volta das 21 horas. E durante o velório, havia uma menina de uns 4 ou 5 anos se queixando de dor de dente. João José Aguiar, que trabalhava com Cair Bar na farmácia, e Urbano Xavier, que era dentista, levam a menina para tratar dos dentes. Então o Urbano, né, que era dentista, uma especialidade dele, lava suas mãos, faz o tratamento, lava suas mãos posteriormente e recebe a toalha de João para poder enxugar as suas mãos. De repente, Urbano muda o semblante e diz: João, vá lá no velório e chame o Pita, o Cambelo, o Zeca, a Zélia e o Dias e peça para virem aqui. Ah, por que, Urbano? Nós já vamos fechar a farmácia, já estamos a caminho do velório, lá a gente fala com eles. Não tem, Joãozinho, é Schutel quem está falando. Ô, seu Schutel, tudo bem com o senhor? Muito bem, João. João então vai até o velório, chama aquelas pessoas que Cair Bar havia convidado, se encontram na farmácia. Cair Bar, por meio da mediunidade de Urbano, abraça carinhosamente cada um dos seus amigos e diz: mas tem uma coisa que talvez vocês fiquem bravos comigo. Há pouco vocês estavam discutindo o que iriam escrever no meu túmulo. Nada disso. Espírita não precisa de túmulo. Façam uma lápide, coisa simples. E se quiserem escrever algo, escrevam: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Aqui nós temos uma imagem da lápide de Cair Bar Schutel, que é aqui na cidade de Matão. Então, é um legado, né, que fica vivo até os dias atuais, né? Está lá no cemitério. Então, 1905 até hoje, o Centro Espírita está ativo, né? Apesar de outro nome, aquelas paredes, existem vibrações que emanam, sejam para aqueles que estão frequentando, sejam para aqueles que trabalham, sejam para aqueles que querem apenas conhecer o centro. Né, aquelas vibrações, elas chegam aos nossos corações e nos estimulam a fé, a esperança, o trabalho no bem. E isso é muito importante aqui na cidade de Matão, porque cada casa espírita é regida por essa espiritualidade maior que nos conduz, todos juntos, ao mesmo objetivo, que é a evolução da humanidade rumo ao mundo de regeneração. E sairemos então desse mundo de provas e expiações juntos, cada um fazendo a sua parte. Cair Bar continua o seu trabalho no mundo espiritual por meio da psicografia. Ele escreve vários livros que estão disponíveis na livraria física da Casa Editora Clarim e também na livraria virtual. Cair Bar, ele é coordenador da colônia Alvorada Nova, que é uma colônia espiritual localizada no litoral de São Paulo, mais especificamente próximo a São Vicente. E junto com a sua grande amiga Sheila, que é a médica da espiritualidade, ela é responsável pelo hospital da colônia. E hoje eu também faço o convite para vocês daquele documentário que eu comentei, do Zé Henrique e da Márcia, que são os diretores, né? Então esse documentário está sendo divulgado hoje oficialmente no YouTube, depois nós também podemos passar o endereço. É um documentário muito emocionante que fez a abertura da Semana Cair Bar Schutel. Quem teve a oportunidade de ver e assistir ao documentário presencialmente foi lá no Cine Teatro Matão, no sábado passado, foi muito emocionante.
Tive que levar até minha garrafinha de água de tanto que eu chorava, porque realmente toca o nosso coração diante de todas as ações que a espiritualidade maior nos prepara, né? Cada um de nós. Aqui também é uma imagem que foi gerada por IA, que foi registrada nesse documentário, e nós devemos fazer uso dessa tecnologia de forma consciente, mas ela agrega muito valor para nós. Né? Olha o olhar que ela conseguiu captar de uma referência do Cairbar. Esse olhar profundo, esse olhar que toca as nossas almas e esse olhar que conta conosco para estudar, para disseminar o conteúdo, para fazer o bem das pequenas, as médias, as grandes ações, cada um de nós. E aí nós encerramos, né, novamente, muito recheado, né, de informações importantes. O Emerson já reforçou bastante a qualidade do conteúdo que está descrito aqui. E é uma dica, né, para vocês, ainda quem não leu o livro, usem marca-texto para grifar as partes importantes. O meu, por exemplo, eu tenho que usar um óculos de sol, né? O meu aqui é o tipo clique, porque tá tudo grifado. Então, essa luminosidade da marca-texto, de tanto que eu grifo, até machuca os olhos. Então, pessoal, muitos pontos são importantes nesse livro, muito. Eu tenho certeza que vocês vão gastar muita marca-texto também, porque são detalhes enobrecedores, né? Que enobrecem o nosso conhecimento, enobrecem o nosso espírito. E a gente faz, então, o encerramento aqui com essa frase: seja corajoso, destemido, responsável, virtuoso, entusiasmado como Cairbar. A importância de nós prepararmos as novas gerações para estudar o Evangelho, para estudar o livro dos Espíritos, para estudar Jesus e o seu legado. Porque Jesus, por meio de espíritos evoluídos como Cairbar, como Eurípides Barçanufo, como outros, né, que são dirigentes aqui deste plano espiritual e terreno, deixam as suas ações, né, o seu legado, as suas histórias, o seu exemplo. Então convidem as crianças e jovens a participarem da evangelização infantil, dos encontros de jovens, para que eles se preparem e sustentem os centros espíritas da nossa cidade por muitos anos. Certo? Então, a minha palavra é essa. Agradeço ao Emerson, que meu parceiro aí sempre está comigo fazendo palestra, gravando os vídeos. Agradeço a presença de todos, a atenção de todos também. Ao seu Valentim, que nos deu o suporte toda semana. Ao Centro Espírita por nos acolher. E da nossa parte é isso. Quer falar alguma coisa? Aqui. Eu acabei já. Oi, gente, voltei. Só para a gente concluir, deixa eu ligar o microfone aqui primeiro. Pode falar. E o que a gente pode concluir, né, sobre o Cairbar Schutel? Todo o seu trabalho, todo o seu esforço, todo o seu amor ao próximo, toda a sua fé que ele tinha em um Deus de amor, um Deus de misericórdia, todos os ensinamentos de Jesus que ele conhecia, que ele seguia profundamente em seu coração. É isso que temos de Cairbar, e é isso que a gente quer seguir o exemplo de Cairbar. É fazer todas as obras que o Cairbar fez? Não, porque cada um tem uma capacidade diferente. A gente não tem a capacidade de fazer tudo que o Cairbar fez. Mas o que podemos fazer para que a nossa consciência, para que a gente evolua, é dar o nosso melhor em cada dia. Dar o nosso melhor, seja em casa, seja no trabalho, seja contribuindo para a divulgação do Espiritismo, contribuindo aqui nas casas, seja como for. Não importa qual que é o trabalho na casa, a gente vai estar sempre ajudando. Ah, mas eu não sei se eu sou capaz, eu não sei para que eu sirvo. A espiritualidade ela só pede uma coisa para a gente: boa vontade. Basta a gente ter boa vontade, seguir com fé, acreditar nos propósitos da espiritualidade, dar o nosso corpo, nossa boa vontade, que a gente vai se encaixar em algum trabalho que
qualquer casa que seja da cidade, qualquer lugar, sejamos capazes de contribuir. Nós somos úteis, nós temos nossos conhecimentos, a espiritualidade só pede boa vontade. E quando a gente ajuda, quando a gente trabalha para a espiritualidade, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote, e não somos. Todo esse trabalho está sendo feito em prol de nós mesmos, da nossa reforma íntima, da nossa melhora. E assim, cada um contribuindo com o que pode para o espiritismo, para a sociedade, a gente vai conseguir construir um mundo melhor, construir uma sociedade mais evoluída. E assim, seguindo os exemplos de Caibar, com amor ao próximo, com fé, com resiliência, que a gente pretende seguir. Uma boa noite para todos. Obrigada.